Meu nome é Mariana Alves, tenho 34 anos, e durante muito tempo, acreditei que ser uma boa irmã significava estar sempre disponível para salvar meu irmão das consequências das próprias escolhas. Eu estava errada. A casa na praia ficava em Itanhaém, no litoral de São Paulo. Era pequena, simples e tinha uma varanda de madeira de onde eu conseguia ouvir o mar antes mesmo de abrir os olhos. Eu havia comprado aquele lugar depois de 11 anos, trabalhando como gerente de uma clínica em Santos. Não era uma mansão. Não tinha piscina nem quartos luxuosos, mas cada parede, cada móvel e cada parcela paga carregavam uma parte da minha vida. Pela primeira vez, eu tinha alguma coisa que era exclusivamente minha, até a tarde em que meu irmão apareceu. Eu estava preparando café quando ouvi 3 batidas na porta. Quando abri, Rafael estava parado diante de mim com 2 malas. Um sorriso estranho e a expressão de quem já tinha decidido alguma coisa. Mana, finalmente cheguei. Olhei para as malas. Chegou de onde? Ele entrou sem esperar convite. De São Paulo. Resolvi tudo. Meu estômago apertou. Resolveu o quê? Rafael colocou as malas no corredor e respirou fundo. Vendi minhas coisas. O apartamento, o carro, praticamente tudo. Fiquei olhando para ele sem entender. Você vendeu seu apartamento? Vendi. Por quê? Ele sorriu. Porque não vou mais precisar dele. Foi quando senti aquela velha sensação que conhecia desde criança. A sensação de que alguma coisa estava acontecendo e eu seria a última pessoa a descobrir. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ele olhou para a sala, depois para a varanda, como se estivesse avaliando um imóvel. Vou ficar aqui por um tempo. Não. A palavra saiu antes que eu pudesse pensar. Ele riu. Você ainda não entendeu, Mariana. Eu vendi tudo porque decidi recomeçar. E, como você tem espaço, achei que seria melhor para todo mundo. Meu coração começou a bater mais rápido. Você achou? Rafael deu de ombros. Somos irmãos. Então ele disse a frase que fez meu corpo inteiro ficar frio. A casa também é praticamente da família. Naquele instante, percebi que ele não tinha vindo pedir ajuda. Ele tinha vindo tomar alguma coisa. E o que Rafael ainda não sabia era que naquela mesma manhã, eu tinha recebido uma mensagem que poderia mudar completamente. O que aconteceria quando ele tentasse transformar minha casa no novo lar dele? Eu apenas sorri, porque pela primeira vez na vida, meu irmão tinha cometido um erro sem saber que eu já estava preparada para ele. Rafael passou pela sala como se já conhecesse cada canto. Abriu a geladeira, olhou os armários e até perguntou qual quarto seria dele. Eu fiquei alguns segundos em silêncio. Não porque estivesse com medo, mas porque finalmente estava entendendo. Meu irmão não tinha vindo passar alguns dias comigo. Ele tinha vendido tudo porque acreditava que minha casa estaria disponível para ele. Você não vai ficar aqui, falei. Rafael parou. Mariana, para de drama. É só até eu me organizar. Organizar o quê? Ele cruzou os braços. Minha vida. Eu quase ri. Durante anos, aquela frase tinha funcionado comigo. Rafael aparecia com um problema e eu procurava uma solução. Quando perdeu o emprego, emprestei dinheiro. Quando se separou da esposa, paguei 2 meses do aluguel. Quando decidiu abrir uma pequena loja e acumulou dívidas, fui uma das primeiras pessoas que ele procurou. Eu sempre dizia a mesma coisa. Depois a gente resolve. Só que dessa vez eu não queria resolver. Queria entender como ele tinha chegado. A conclusão de que podia simplesmente entrar na minha casa. Quem disse que você poderia vir? Perguntei. Ele hesitou por um segundo. Foi pouco, mas eu percebi. A mamãe, respondeu. Meu coração afundou. Minha mãe, Helena. Tinha passado os últimos meses dizendo que eu precisava ajudar mais Rafael. Segundo ela, meu irmão estava apenas passando por uma fase difícil. Peguei meu celular. Havia uma mensagem dela enviada naquela manhã. Filha, tenta ter paciência com seu irmão. Ele precisa de você agora. Li 2 vezes. Então outra mensagem chegou. Você sabe que essa casa é grande demais para uma pessoa só. Foi nesse momento que entendi que aquilo não era decisão de Rafael. Era um plano familiar. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. 2 semanas antes, eu tinha procurado um advogado em Santos depois de descobrir algo estranho relacionado ao antigo imóvel da minha família. Meu pai havia falecido 3 anos antes e alguns documentos ainda estavam sendo revisados. Naquela manhã, o advogado havia me enviado uma mensagem curta. Mariana, encontrei algo importante. Precisamos conversar pessoalmente. Eu ainda não sabia exatamente o que ele tinha encontrado, mas sabia que envolvia Rafael. E talvez minha mãe também. Guardei o celular no bolso e olhei para meu irmão. Você pode ficar hoje, falei. Ele sorriu, convencido de que tinha vencido. Sabia que você entenderia. Sorri de volta. Só que ele não percebeu uma coisa. Eu não estava cedendo. Eu estava ganhando tempo. E, enquanto Rafael começava a desempacotar suas malas, eu já estava ligando para o advogado. Dessa vez, eu não seria a irmã que consertaria o problema.
Eu seria a pessoa que finalmente descobriria quem havia criado aquele problema. Meu advogado, Daniel, atendeu no segundo toque. Mariana, ainda bem que você ligou. Fui até a varanda e fechei a porta atrás de mim. Rafael estava na sala, abrindo caixas como se aquela casa já fosse dele. O que você encontrou? Perguntei. Daniel fez uma pausa. Você lembra da casa onde sua família morava em Santos? Claro. Seu pai não deixou apenas dívidas quando morreu. Ele deixou uma participação em um terreno que estava registrado em nome de vocês dois. Senti um arrepio. Em nome de quem? Seu e do Rafael. Fiquei em silêncio. Meu pai nunca tinha falado daquele terreno comigo. Daniel continuou. O problema é que Rafael tentou vender a parte dele há alguns meses. Olhei para dentro da sala. Meu irmão estava sorrindo enquanto colocava suas roupas no quarto. Ele precisava da minha assinatura? Exatamente. Meu coração acelerou. E se eu não assinasse? Ele não poderia concluir a venda daquela maneira. Tudo começou a fazer sentido. O apartamento vendido. O carro vendido. As malas. A certeza de que poderia morar comigo. Rafael não estava simplesmente recomeçando a vida. Ele estava tentando se livrar de um problema. Daniel, por que ele precisa da minha casa? Essa é a parte estranha. A pessoa interessada no terreno descobriu que existia uma disputa familiar e desistiu. Mas Rafael continua acreditando que você vai resolver tudo por ele. Fechei os olhos. Durante anos, eu tinha confundido amor com responsabilidade. Talvez Rafael tivesse aprendido a mesma coisa. No que eu faço agora? Primeiro, não assine nada. Segundo, não entregue documentos. E terceiro, Mariana, não permita que ele transforme sua residência em endereço permanente. Olhei para a sala novamente. Rafael já estava pendurando uma fotografia na parede. Minha fotografia. Acho que você chegou tarde, falei. Daniel riu sem humor. Então tire uma foto de tudo. E amanhã venha ao escritório. Desliguei. Quando entrei na sala, Rafael percebeu meu rosto. Aconteceu alguma coisa? Nada. Ele sorriu. Ótimo, porque amanhã chegam mais algumas coisas. Mais coisas? Sim, minha televisão, alguns móveis e as caixas da cozinha. Senti uma calma estranha tomar conta de mim. Pode trazer. Ele pareceu surpreso. Sério? Pode. Rafael sorriu ainda mais. Ele achava que eu tinha finalmente aceitado. Mas naquela noite, depois que ele dormiu no quarto de hóspedes, sentei sozinha na varanda e organizei todos os documentos que Daniel havia enviado. E então encontrei uma cópia de um contrato antigo. Havia uma assinatura de Rafael. E uma data. A data era 3 meses anterior àquela em que ele havia aparecido na minha casa. Naquele instante, percebi que ele não tinha planejado apenas morar comigo. Ele tinha planejado algo muito maior. E pela primeira vez, eu sabia exatamente onde começar a procurar. Na manhã seguinte, acordei antes de Rafael. Preparei café, coloquei os documentos dentro de uma pasta e fui para Santos encontrar Daniel. Assim que entrei no escritório, ele colocou uma folha sobre a mesa. Mariana, esse é o contrato que seu irmão assinou. Olhei para uma assinatura. Era realmente dele. O que ele vendeu? Daniel respirou fundo. A participação dele no terreno da família. Mas isso é impossível. O terreno também pertence a mim. Exatamente. E ele prometeu ao comprador que conseguiria sua assinatura. Meu corpo ficou imóvel. Rafael não havia vendido apenas as coisas dele. Ele havia vendido uma promessa que dependia de mim. E se eu não assinar? Daniel sorriu discretamente. O negócio não acontece. Foi naquele momento que finalmente entendi o plano inteiro. Rafael precisava que eu parecesse uma irmã disposta a se ajudá-lo. Precisava entrar na minha casa, criar a impressão de que eu havia concordado com tudo e depois me pressionar até assinar os documentos. Minha casa na praia era apenas o primeiro passo. Voltei para Itanhaém naquela tarde. Rafael estava esperando na varanda. E então? E perguntou. Conversou com alguém? Coloquei a pasta sobre a mesa. Conversei. Ele ficou tenso. Sobre o quê? Sobre o terreno do papai. O sorriso desapareceu do rosto dele. Não sei do que você está falando. Abri a pasta. Sabe sim. Coloquei o contrato diante dele. Rafael ficou olhando para a folha. Quem te deu isso? O advogado. Ele passou a mão pelo rosto. Mariana, eu posso explicar. Eu sei. Eu estava tentando resolver minha vida. Vendendo algo que precisava da minha assinatura? Ele não respondeu. Naquele momento, minha mãe apareceu na porta. Eu nem tinha ouvido o carro chegar. Ela entrou e olhou para o contrato. Depois olhou para Rafael. E você contou para ela? Foi a confirmação que eu precisava. Minha mãe sabia de tudo. Respirei fundo. Vocês podem ficar com o terreno se conseguirem resolver isso legalmente. Mas minha casa não está à venda. Não é hotel. E não pertence à família inteira. Rafael abaixou a cabeça. Minha mãe tentou argumentar. Disse que eu estava sendo egoísta. Que Rafael precisava de ajuda. Que família deveria estar unida. Dessa vez eu não discuti.
Apenas respondi: ajudar vocês é uma escolha. Entregar minha vida não é uma obrigação. Rafael deixou minha casa naquela mesma tarde. Algumas semanas depois, o negócio do terreno foi cancelado. Ele teve que enfrentar sozinho as consequências das decisões que havia tomado. Eu não cortei minha família da minha vida, mas estabeleci limites que nunca mais permiti que ninguém ultrapassasse. Hoje, quando sento na varanda e escuto o mar, lembro daquele dia. Durante anos achei que dizer não significava abandonar quem eu amava. Agora sei que, às vezes, dizer não é simplesmente escolher não abandonar a si mesma. Minha casa continuou sendo minha. E pela primeira vez, minha família entendeu que uma porta aberta não significa que qualquer pessoa tem o direito de entrar.